E aí, meus queridos, eu sou o Cauê e neste momento vamos aprender matemática, mais especificamente a famigerada regra de 3, simples e composta, beleza? Lembrando que já tem uma aulinha antes dessa aqui para você assistir, te explicando bem rapidinho o que é razão e proporção, que a gente vai usar esses termos aqui demais, beleza? Vamos lá! Antes de começar a aula, eu preciso te dar um aviso. Eu sou professor particular de matemática e física para você que está do sexto ao ensino médio cursinho. Se precisar de aula particular, seja ela avulsa ou pacote de aulas, aquele acompanhamento semanal bacana para você não acumular conteúdo, entre em contato comigo, beleza? Vamos prestar atenção, hein? Galera, para falar sobre regra de 3, eu preciso te explicar o que é grandeza, bem rapidinho. Vamos lá. Grandeza nada mais é tudo aquilo que pode ser medido. Tudo que eu posso medir é uma grandeza, beleza? Então, tempo, velocidade, força lá da física, que mais? Densidade, massa, volume, tudo isso são grandezas, beleza? Aí, dentro do estudo de grandezas, temos as grandezas que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. No geral, são grandezas proporcionais, ou de forma direta ou inversa. Olha só, grandezas diretamente proporcionais. São duas grandezas que têm o mesmo comportamento, entre aspas. O que eu quero dizer com comportamento? Enquanto o valor de uma dessas grandezas aumenta, a outra também aumenta de forma proporcional. E o contrário também, se uma grandeza diminui, a outra também diminui de forma proporcional. Quando tem esse mesmo comportamento, aumento, aumento, diminuição, diminuição, são grandezas diretamente proporcionais. Olha o exemplo. Quantidade de refri e convidados de uma festa. Vem comigo, concorda que quanto maior a quantidade de refrigerante que eu posso comprar, maior a quantidade de convidados que eu posso chamar para minha festa. Assim como o contrário também. Quanto menos convidados eu vou ter na minha festa, menos refrigerante eu preciso. Certo? Então, por exemplo, aqui, quantidade de refrigerante e convidados são duas grandezas que são diretamente proporcionais. Vamos lá, grandezas inversamente proporcionais. São duas grandezas que têm comportamentos opostos. O que eu quero dizer com isso? Enquanto o valor de uma aumenta, a outra diminui de forma proporcional e vice-versa. Se eu diminuo essa aqui aumenta. Quase buguei nos dedos aqui. Certo? Olha o exemplo mais tradicional de todos. Velocidade e tempo. Galera, quanto maior a sua velocidade para fazer certo percurso, menor é o tempo que você chega. Concorda comigo? Então, se eu vou mais rápido para algum lugar, menor o tempo que eu gasto. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Assim como o contrário, né, galera? Se eu diminuo a velocidade que eu vou fazer uma viagem, maior é o tempo que eu gasto. Beleza? Pegou a ideia? Tem muitos outros exemplos, mas eu não vou ficar falando aqui, porque o foco é regra de 3. Certinho? Pegou essa ideia? Então vamos para a regra de 3 simples. Galera, a regra de 3, a gente tem dois tipos de regra de 3 para ser feito. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. São muito parecidas, mais ou menos, né? Mas enfim, é tudo regra de 3. Lembrando que o nome regra de 3 é porque a gente utiliza de 3 valores para descobrir um quarto. Curiosidades. Enfim, galera, a regra de 3 simples é a tradicional que você conhece. A regra de 3 simples é utilizada para descobrir valores desconhecidos em problemas que envolvem duas grandezas direta ou inversamente proporcionais. É aqui que você tem que tomar cuidado, minha criança. Regra de 3 nem sempre é o multiplicar cruzado que você está acostumado a fazer em tudo quanto é problema aí, tá? Tem que tomar cuidado, a gente tem que analisar primeiro, beleza? Vou fazer dois exemplos para a regra de 3 simples e mais dois exemplos para a regra de 3 composta. Beleza? Olha só, esse exemplinho eu fiz na aula passada de razão e proporção. Vamos lá. Para se fazer um bolo para 10 pessoas, são necessários 2 kg de farinha. Qual a massa de farinha para se fazer um bolo para 18 pessoas?
Galera, eu vou fazer essa regra de 3 de uma forma que já te ajuda na regra de 3 composta, tá? Precisa fazer desse jeito? Não, mas eu aconselho que faça para você nunca esquecer de fazer essa análise se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Tem que fazer, ok? Aí eu vou fazer de um jeito e depois eu te dar um macete para a regra de 3 simples, beleza? Então vamos lá, galera. A primeira coisa aqui é identificar grandezas. No caso, são as grandezas pessoas e farinha, certo? Aí você anota aqui, ó, pessoas e farinha. Beleza? Aqui a gente tem uma informação que 2 quilos de farinha atende 10 pessoas. Então, 10 pessoas equivalem a 2 quilos de farinha. E aí ele me pergunta qual é a massa de farinha, X, que é o que queremos, para fazer um bolo para 18 pessoas. Você já está acostumado a meter o cruzado aqui e vai embora. Neste caso vai dar certo tranquilinho. Por quê? Porque aqui, galera, olha só, são grandezas diretamente proporcionais. Esse é o macete. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, pode fazer do jeitinho que você é acostumado a fazer. Mas lembrando, vou fazer de uma outra forma aqui que vai ajudar em regra de 3 composta. Vamos lá, galera, vamos analisar. Pessoas e farinha. São grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos pensar. Quanto mais pessoas vão comer o bolo, maior o bolo, ou seja, maior a quantidade de farinhas. Concorda comigo? Então o senhor vai colocar uma setinha para cima aqui e uma setinha para cima aqui. Essa setinha não quer dizer que está aumentando ou diminuindo, só é uma referência, beleza? Como são grandezas diretamente proporcionais, as setinhas ficam na mesma posição. Bom, feito isso, a gente vai fazer uma igualdade de frações, de razões. Quais? Nessa ordem. 10 por 18 igual 2 sobre x. Igualdade de fração multiplica cruzado. Teremos que 10x é igual a 18 vezes 2, que é 36. Fazendo a conta rapidinho, temos que x, que é a nossa resposta, é igual a 3,6, no caso, quilogramas de farinha. Beleza, galera? Ou não beleza? Quando eu tiver grandezas diretamente proporcionais na regra de 3 simples, multiplica cruzado, ok? Agora vamos para a regra de 3 composta. Tira o print. Galera, aqui nesse segundo exemplo, inclusive eu acho que eu falei que eu ia para a regra de 3 composta, mas calma, tem esse segundo exemplo aqui de regra de 3 simples. Vamos lá. Um veículo trafegando a 60 km por hora realiza um percurso em 2 horas. Se, no mesmo percurso, esse mesmo veículo trafegasse a 80 km por hora, em quanto tempo seria realizado, tal percurso? Galera, aqui, de novo, regra de 3 simples. Por que eu sei que é simples? Porque eu tenho só 2 grandezas. Quais grandezas? Velocidade do veículo e tempo, certo? Aqui, galera, por exemplo, já não dá certo de multiplicar cruzado, porque vão ser grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo de percurso. Vamos lá, vamos completar. A primeira informação que eu tenho, que a velocidade, quando é 60 km por hora, o meu percurso, meu tempo é realizado em 2 horas. Se esse veículo trafegar a 80 km por hora, qual é a velocidade? Qual é o tempo de conclusão? Galera, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, olha só, vou setinha para cima aqui, que é só uma referência. Como tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais, eu vou colocar para baixo essa aqui, invertido, ok? E o que acontece aqui? Galera, continua sendo uma igualdade de frações. 2 sobre x, que é essa razão, só que como a setinha aqui está invertida, eu inverto essa fração. Ela seria 60 sobre 80, vai ser 80 sobre 60. Beleza? E aqui eu faço conta. Ó, simplificar aqui já e multiplicar cruzado. Vou ter que 8x é igual a 12, que é o 2 vezes 6. Então, o x ele é 12 sobre 8.
Galera, isso aqui, você simplifica por 4, por exemplo, dá 3 sobre 2, que é o mesmo que 1,5 hora, ou seja, 1 hora e 30 minutos, só para ficar mais fácil de entender. Mas enfim, galera, repara que aqui, se você põe para multiplicar cruzado, não dá a mesma coisa. Então vai a dica. Lembrando que, ó, fiz desse jeito para te ajudar agora em regra de 3 composta, que eu vou entrar logo após quando eu apagar o quadro aqui. Mas o macete é que a galera passa aí. Se eu tenho regra de 3 simples, que as grandezas são diretamente proporcionais, eu multiplico cruzado, igual você já deve estar acostumado de fazer. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, que é o caso aqui, eu multiplico reto. Isso vezes isso. Ok ou não ok? 80x igual a 60 vezes 2, tá? Que dá na mesma, tá? Enfim, se simplificar aqui, vai dar na mesma, tá? 80x igual a 120 é o mesmo que 8x igual a 12. Enfim, o macete é esse. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, multiplica reto. Se for diretamente proporcional, multiplica cruzado. Ou faz essa análise que eu te mostrei aqui, que vai te ajudar na regra de 3 composta, que a gente vai entrar agora. Lança o print. Galera, a regra de 3 composta é também a mesma ideia da regra de 3 simples, só que agora a gente tem mais de 2 grandezas envolvidas na situação. A regra de 3 composta é utilizada para descobrir valores desconhecidos em problemas que envolvem 3 ou mais grandezas, beleza? Aqui, se você pegou bem aquela ideia das setinhas que eu fiz lá na regra de 3 simples para te preparar para a regra de 3 composta, fica bem facinho. Vamos por exemplo, olha só. Uma equipe de 30 professores consegue corrigir um vestibular em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. Com 50 professores trabalhando 6 horas por dia, em quantos dias esse mesmo vestibular seria corrigido? Galera, primeiro passo, escreva as grandezas. Quais são? Galera, no caso aqui temos a quantidade de professores, que eu vou representar como prof. Eu tenho os dias de conclusão da tarefa e horas por dia trabalhadas. Beleza? Agora vamos preencher com as informações denunciadas. Receitinha de bolo, bem facinho, olha só. Vamos lá. Primeiro eu tenho 30 professores que em 10 dias corrigem o vestibular trabalhando 8 horas por dia. Agora vamos para a pergunta. Com 50 professores trabalhando 6 horas por dia, eles concluem a tarefa, a mesma tarefa, né? Corrigir o mesmo vestibular em quantos dias? X dias, beleza? Galera, preencheu isso aqui, aí é a interpretação, tal. Preencheu isso aqui, vamos para setinhas, ok? Olha o tanto que é simples na regra de 3 composta. Dica, vai lá onde está a sua incógnita, que no caso aqui é a grandeza dias, e nela você vai colocar a setinha para cima ou para baixo, tanto faz. Isso aqui é referência. Não significa que daqui para cá aumentou, beleza? É só uma referência, certinho? Lembrando que você vai sempre pegar onde está a sua incógnita. Já te explico por quê, ok? Agora, como eu coloquei a setinha aqui primeiro, essa vai ser minha referência, eu vou analisar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, sempre com relação a dias, ok? Por exemplo, eu vou olhar dias com professores, esquecendo de horas por dia, depois vou olhar dias e horas por dia, esquecendo de professores, uma por uma. Vamos lá na montagem, olha só. Quanto mais dias para resolver essa tarefa, eu preciso de mais ou menos professores. Você fala, professor, ficou meio confuso isso aí. Então, faz o contrário. Quanto mais professores trabalhando, eu vou terminar minha tarefa em mais ou menos dia. Quanto mais gente trabalhando, eu concluo a tarefa em menos tempo, concorda? Então, a setinha dos professores vai ficar para baixo. Por quê? Quanto mais dias eu tenho para fazer uma tarefa, menos professores eu preciso. Mais, menos. Ficou confuso? Faz o contrário. Quanto mais professores, menos dias. Ou quanto menos professores, mais dias. Enfim, independente da forma que você colocar essas duas grandezas na sua fala, sempre uma vai ser mais enquanto a outra é menos. Beleza?
Então, setinhas contrárias. Agora vamos para dia e horas por dia. Galera, quanto mais dias para entregar alguma coisa, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia. Ficou confuso o pensamento? Então faz o seguinte, você tem uma lista de exercícios para entregar. Essa lista é para daqui 5 meses. Você precisa enfiar a cara todo dia, estudando 10 horas por dia para entregar essa lista? Não, certo? Agora, se a lista é para final de semana, daqui 2 dias, você precisa fazer muita coisa por dia. Pegou a ideia? Então, quanto mais dias eu tenho para realizar uma entrega de um trabalho, menos horas por dia eu preciso trabalhar. Pegou a ideia? Lembrando que aqui vai dar interpretação, galera. Tem que interpretar, tem que praticar. Beleza? Bom, colocamos as setinhas, aí vamos na montagem da nossa equaçãozinha. Galera, na regra de 3 composta, onde você pegou a sua referência, você vai deixar isolado. É justamente por isso que eu sempre peço para os meus alunos colocarem a referência, né, o referencial, onde está a incógnita, porque ela já vai ficar isolada aqui. Beleza? E agora, as outras frações, as outras razões, eu vou multiplicar aqui. Beleza? Lembrando de, caso a setinha seja ao contrário dessa, inverter. Então, olha só, setinha aqui para cima, mantive. Setinha para baixo, então vou inverter. Então, vou colocar 50 sobre 30 vezes. Aqui, setinha para baixo, então vou inverter. 6 sobre 8. Pronto! É resolver isso aqui. Beleza? Galera, lembrando que aqui, ó, para facilitar a nossa vida, a gente pode simplificar quem está em cima com quem está embaixo. Se tem dúvida nessas operações, vai na aulinha de frações que tem aqui no canal. Beleza? Ó, aqui vou simplificar o 0 com 0, de boa. E aqui, ó, que legal. 3 com 6. Aqui vai dar 2. 6 dividido por 3 dá 2. Ok? Ainda posso simplificar mais, mas não vou não, para não bagunçar a sua cabeça. Então, aqui temos 10 sobre x igual 5 sobre 1 vezes 2 sobre 8. Certo? Galera, multiplicação de fração é denominador com denominador, numerador com numerador. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 8, 8. Igualdade de fração, multiplico cruzado. Então, 10x é igual a 8 vezes 10, 80. Fazendo rapidinho, x vai ser 8. Ou seja, 8 dias, né? Então, quando eu tenho 50 professores trabalhando 6 horas por dia, eu concluo, eles, né? Concluem a tarefa em 8 dias. Beleza? Ou não beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Tira o print. Galera, segundo exemplinho aqui para encerrar o assunto de regra de 3, tá? Lembrando que aqui eu estou fazendo poucos exemplos, mas já é suficiente para você fazer exercícios que o seu professor de sala de aula te deu aí, beleza? Os exercícios que você está com dúvida, você já consegue resolver. Receitinha de bolo, beleza? Vamos lá. 12 operários constroem uma rodovia de 4 km em 20 dias, trabalhando 8 horas por dia. Quantos operários são necessários para construir uma rodovia de 6 km, trabalhando 6 horas por dia durante 30 dias? Galera, aqui eu não coloquei, tá? Nem na questão anterior, mas esse tipo de questão aqui é sempre assim, os funcionários, os operários, os professores, igual foi o exemplo anterior, sempre trabalham no mesmo ritmo, não tem um funcionário aqui que trabalha mais, trabalha menos, tá? Não é esse o foco da questão. Mas vamos lá, primeiro passo da regra de 3 composta, identificar as grandezas. Galera, nessa aqui temos os operários, o tamanho da rodovia, a quantidade de dias e as horas por dia trabalhadas, beleza? Então vamos lá, vou chamar operários de OP, quilômetro, vou escrever quilômetro aqui, que é o tamanho da rodovia, dias, vou chamar de dias mesmo, e horas por dia, H/D. Galera, identifiquei as grandezas, agora vamos escrever os valores. 12 operários constroem uma rodovia de 4 quilômetros durante 20 dias, trabalhando 8 horas por dia, certo? Tudo denunciado, essa informação aí é certa. Então, ó, quantos operários são necessários para construir uma rodovia de 6 quilômetros, trabalhando 6 horas por dia, durante 30 dias? Galera, pronto!
escrevemos as informações que o enunciado nos deu e a pergunta, né? Vamos lá, receitinha de bolo. Agora eu vou lá onde está a minha incógnita, que no caso aqui é operários, e vamos colocar uma setinha para cima. Lembrando que isso aqui é só referência. Agora eu vou analisar operários com cada uma das grandezas. Vamos lá. Galera, quanto mais operários, eu construo uma rodovia mais longa ou menos longa? Professor, ficou estranho, então pensa o contrário. Se eu preciso de uma rodovia maior para ser construída, pensando em quantidade de operários, eu preciso de mais gente. Quanto maior o meu serviço, mais gente eu preciso, correto? Então, quanto mais operários, maior a rodovia. Como eu falei, mais, ou menos, né? Ou seja, tem o mesmo comportamento, são grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui na quilometragem vai ser setinha igual tá aqui, beleza? Vamos lá, agora operários e dias. Galera, quanto mais operários, eu concluo meu serviço em mais ou menos dias. Menos, né? Se eu tenho mais gente trabalhando, mais rápido é o trabalho. Então, quanto mais operários, menos dias. Setinha para baixo, grandezas inversamente proporcionais. Operários e horas por dia. Vamos lá. Quanto mais operários trabalhando, menos eu preciso trabalhar por dia. Se tem muita gente fazendo o serviço, não precisa todo mundo se matar no serviço todo dia. Dá para trabalhar menos, correto? Então, ó, quanto mais operários, menos horas por dia. Galera, feito isso, vamos montar. Onde eu tomei referência fica isolado, então 12 sobre x, igual. O resto das razões vão se multiplicar. Lembrando que quem tem a mesma seta daqui, de onde eu tirei referência, fica do jeito que está escrito. Quem tiver seta ao contrário, eu inverto. Vamos lá. 4 sobre 6. Setinha para cima, então mantenho. Vezes. Aqui setinha para baixo, então vou inverter. 30 sobre 20. Vezes. Aqui também setinha para baixo, então vou inverter. Beleza? Galera, aqui você pode tacar a multiplicação, mas eu não vou fazer isso. Vou simplificar. Olha só. 0 com 0, posso simplificar por 10, esses dois caras, certo? Olha só, 6 com 6, beleza? E aqui também, ó, posso fazer ainda o seguinte. Aqui vai sobrar 1, aqui vai sobrar 2. Lembrando que você pode sempre simplificar quem está em cima com quem está embaixo, numa multiplicação de fração. Então, o que sobrou para a gente? 12 sobre x igual 1 sobre 1, que eu não precisava nem escrever. Eu cortei esse 6 com 6, né? Simplifiquei. 3 sobre 2 e aqui 1 sobre 2. Aqui a continha. 12 sobre x igual. Vamos lá. 1 vezes 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2 vezes 2, 4. E multiplico cruzado. Vou trazer aqui para baixo. X vezes 3 dá 3x. 12 vezes 4, 48. Então, x é 48. 48 sobre 3, que é 16. Lembrando que eu quero operários, então 16 operários. Beleza ou não beleza, galera? Isso é regra de 3 composta. E, de novo, repara que essas setinhas são apenas referência pra gente, beleza? Não quer dizer que está aumentando, daqui para baixo aumentou. Tanto que não. Eram 16 operários e aqui ficou 12. Então, não está aumentando, é só uma referência. Beleza? Tem outras formas de fazer isso aqui. Eu prefiro passar para os meus alunos e para vocês dessa forma, ok? E outra, dias e horas por dia são grandezas inversamente proporcionais. Aí você fala, professor, mas elas são grandezas inversamente proporcionais e a setinha aqui está igual. Sim, por isso que é preciso atenção. Porque essas setinhas são com relação à nossa referência. Tem que ter muito cuidado. Beleza? Já vou sair da frente para você tirar o print. Galera, se entendeu isso aqui, já pode dar continuidade nos assuntos, que ainda tem para frente aí escala e porcentagem para vocês verem, que precisa aqui da regra de 3, que eu uso bastante. Fica mais fácil. Beleza ou não beleza? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal você que ainda não é inscrito, dá essa força para nós, deixe seu comentário e ou feedback e um beijo.